A produção de história em quadrinhos pode ser muito colaborativa, né? Geralmente ela é, em vários estágios, muito colaborativa. E a gente fez muito uso dessas trocas para tentar construir um universo melhor, né? No momento que o roteiro chegava abordando uma quantidade de coisas grande, foi entender quantas dessas coisas cabiam numa história em quadrinhos. Não tanto pela quantidade de página, porque o processo de publicar digitalmente nos dá uma certa liberdade nesse sentido, você não tem a dificuldade de ter que imprimir a quantidade de páginas, se limitar o quanto você tem, você pode ter quantas páginas você quiser, mas ao mesmo tempo a contagem da história pode ficar muito enfadonha, muito comprida, né, muito arrastada, dependendo do que você estiver fazendo. Existe toda uma construção do esqueleto do que é aquele universo, que na hora de você colocar a história no papel, propriamente dizendo, você já tá craque naquilo, sabe? Eu tive que fazer todo esse direcionamento, né, para ver se a história estava fluindo bem, se a narrativa estava indo para o lugar que a gente queria. Então, como eram 5 volumes, né, inicialmente eram 4, a gente teve esse probleminha no primeiro volume que estava muito longo e para a narrativa isso não estava ficando tão boa. A gente tinha muita coisa para contar. Pensando bem, a gente tinha todo um processo de desenvolvimento do universo, né? Desde como é o mundo hoje em dia até como que ele chegou a ser no presente da série, né? Que vai ser o presente da série. Em cada uma dessas HQs a gente tem um tema e todas elas estão relacionadas à opressão. Na primeira HQ, que é a mais adulta de todas, a gente tem um pico de violência muito grande. A gente fala sobre o horror da guerra, onde existem personagens humanos que estão sofrendo com o avanço dessa nova criatura, que são os híbridos, que são muito mais rápidos e fortes do que eles, independente do armamento. Teve algumas partes que a gente escolheu usar uns tons de vermelho, por exemplo, mais chapados, para evidenciar mais esse punch de violência que a história tem. Muitas cenas se passam à noite, então a gente teve que abusar bastante da iluminação e de luzes, por exemplo, um poste que ficou com uma luz ali falhada, mas funcionando, uma luz da lua ali que vem, faz um recorte no personagem. Há até uma passagem nessa primeira HQ que eu desenhei que conta como que um momento um pouco para frente do que a gente vive, onde tem pessoas de máscara por causa de uma realidade, de uma doença que existia, e enfim, a gente acabou baseando muito na nossa realidade, naquilo que a gente estava vivendo, né? A gente usou uma cor sépia, por exemplo, para trazer uma ideia de lembrança, de uma coisa mais envelhecida, para fazer com que a cor ajudasse a comunicar aquele momento da história, sabe? Já na terceira comic que a gente fala do Yuri, a gente fala sobre corrupção. É um personagem que está sendo corrompido pelo meio e se transformando em um vilão, mas não porque ele deseja destruição. Ele o Yuri ele é um tipo de vilão que ele acredita que aquilo que ele faz está correto. Ainda assim, ele utiliza de modos escusos para chegar onde ele quer chegar. A quarta edição, que é a da Marina, que é a principal vilã, né, da história, assim, a principal antagonista da história, ela é uma personagem oriental, que faz parte, que controla o governo, né? E aí a gente viu uma oportunidade, inclusive, de conectar isso com a linguagem, né? Então a gente usou muito retículos de mangá, a gente usou muito sombras, né? O preto, o branco e o cinza, e algumas partes que a gente queria destacar melhor em War Dogs, por exemplo, as partes mais violentas, a gente colocou ali um tom de vermelho, que isso deu toda a diferença para a narrativa da história que a gente estava contando. A gente fala sobre limpeza étnica. É uma personagem que desenvolve ódio contra uma espécie inteira. O curioso é que o Red ele foi um personagem construído para que ele fosse uma arma de limpeza étnica e ele sofre racismo, um racismo estrutural construído contra a espécie dele. E ele é esse moleque adotado que é odiado por praticamente todo mundo por conta da raça dele, que é um negócio que é muito difícil de entender para uma criança, né? Apesar de tudo, ele tem esse senso de, vamos dizer, justiça, né? Ele faz o que acha que é certo, e eu acho que é por conta principalmente das influências que ele teve na vida. E existem duas realidades nesse universo do War Dogs, né? O do Éden, que é o lugar onde as pessoas endinheiradas moram, quem tem recursos habita e consome as coisas lá, e o gueto, que é onde as pessoas de baixa renda, especialmente os híbridos, né, de baixa renda, vivem. E a gente tinha que pensar como que eram essas duas tecnologias, né? Quando a gente mostra cenas no gueto, a gente tem uma presença mais forte de tons, por exemplo, de marrom, de laranja, de cores um pouco mais quentes, para trazer essa ideia de um ambiente que é mais
apertado, que é mais pobre, que é mais hostil, enquanto que no Éden a gente leva muito mais pro azul, a gente tem a iluminação muito forte das janelas dos prédios altos do Éden, do neon, das propagandas. Então, e o azul traz muito essa questão da tecnologia, o neon traz essa questão do futurismo, do cyberpunk que a gente traz pro War Dogs. Então esse contraste entre esses dois núcleos fica bem claro quando a gente olha para as cores, né? Bom, quando eu entrei no projeto, a minha primeira função foi trabalhar com os personagens. A gente revisou o design dos personagens, o que a gente tinha não estava funcionando tão bem para aquilo que a gente estava querendo contar, e eu revisei esses personagens, eles eram um pouco mais humanizados, eu tornei eles um pouco mais animais. Eu achei que era uma coisa que combinava melhor com o tipo de narrativa que a gente queria, uma coisa mais visceral, mais violenta. Isso definiu muito do caminho que a gente seguiria a partir daí no design das coisas na série, né? E, consequentemente, isso impactou bastante no quadrinho. Para a concepção visual do que eu estava esperando para o quadrinho, eu utilizei muita referência de Black Cat, do Rob Liefeld, e utilizei muito também de Beastars. Beastars não é um quadrinho que eu tinha muita familiaridade de leitura, mas eu gostava muito da maneira em como os animais antropomorfizados eram representados. E eu achei que ia ser uma adesão muito interessante para a maneira de como trabalhar dentro daquele universo. Depois que a gente pegou vários feedbacks de outros artistas para a gente criar deixar um pouco o trabalho mais coeso entre uma HQ e outra, eu comecei a desenvolver próprios como armas e até mesmo a nave Beetle. Que a ideia principal dessa nave é que ela seria semelhante a um inseto, porém o primeiro design que eu fiz dela acabou ficando muito alienígena, muito futurista, muito orgânico. E conforme eu fui pegando feedback de outros artistas, a gente acabou batendo um design que seria um pouco mais militar, por assim dizer, parecido com algo que foi feito por um ser humano. A gente teve a chance de explorar e de poder experimentar alguns desses elementos de design nesse processo para ver eles se transformar na série. Isso nos ajudou muito a dar esse norte. E isso demandou muitos desenhos, né? Fazer muitas vezes até você chegar, enfim, como tudo, o processo de desenvolvimento demanda muito trabalho, retrabalho, aprovação, discussão de ideias, enfim. E o resultado que a gente atingiu nos deixou satisfeito porque há esse diálogo, né? Os personagens humanos não parecem deslocados dos personagens híbridos, ambos parecem pertencer a um universo coeso.